a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Nós estamos iniciando a nossa reunião cristã hoje, um pouco mais tarde. A ideia é que nós façamos isso pelo menos uma vez por mês. Nós lançamos aqui o projeto A Igreja na Rua. Pelo menos aqui na rua onde nós estamos, nós levarmos um presentinho para as pessoas, né? Então hoje nós saímos com um marcador de página e um carimbo nesse marcador do nosso endereço e também 2 folhetinhos com a mensagem bíblica do Evangelho. E aí os irmãos, enquanto eles vão fazendo a obra, a gente vai pregando aqui para vocês. Então muito obrigado a todos vocês por estarem juntos. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos entrar no livro A Carta de Paulo aos Gálatas. Tá legal? Então nós vamos trabalhar a Carta de Paulo aos Gálatas. E aí, varão, como você está ouvindo aí em cima, faz uma gentileza. Faz uma gentileza. Na hora que eu for lendo o texto, você joga a câmera lá para o pessoal de casa ler também. Tá bom? E beleza. Tá sempre com bastante cuidado para ela não desconectar aí. Senão a gente perde o som. E pode dar um zoom para mim aí, por favor. Pode dar um zoom aí também. Vamos ver certinho aí para ficar legal. Vamos começar fazendo uma oração. Deus Santo, obrigado por estarmos aqui hoje. Queremos agradecer ao Senhor por esse momento onde podemos pregar o Evangelho a toda criatura através da internet. Pedimos um perdão pelos nossos pecados, nos dá um bom dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós, em primeiro lugar, seja bem-vindo você que está aí do outro lado na internet. Lembre-se que você faz parte da Igreja de Jesus, assim como eu faço e como, graças a Deus, todos nós fazemos. E eu quero hoje falar com vocês um pouquinho sobre Gálatas capítulo 5 e também o capítulo 6. Então, por favor, abra sua Bíblia, na medida do possível também a gente vai fazendo a projeção ali, na medida do possível, mas do jeito que tá, varão, tá excelente aqui, viu? Então, ali deixa só para me ler. Eu vou pedir para os irmãos que estão nas suas casas que peguem as suas Bíblias, e ou no celular ou escrita e vamos acompanhar. E eu pode deixar parado aí na tela, varão, só diminui um tiquinho de nada esse zoom, só um pouquinho. Gálatas capítulo 1. Põe lá no capítulo 1 primeiro, que eu tenho que fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu e por que aconteceu. Vamos lá. Gálatas capítulo 1, o versículo é o 8 agora. Vamos fazer uma recapitulação de cada capítulo para a gente entender certinho o que é que estava acontecendo, tá? Então ele diz assim: contudo, ainda que nós, ou um anjo do céu, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então está aí o primeiro ponto. O apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar cuidado com um evangelho distorcido. Ele diz que qualquer pessoa que participa em qualquer grupo religioso, seja ele se denominar evangélico ou não, seja ele sectário ou não, mas qualquer um que pregar ou participar de um grupo religioso que prega outro evangelho além do evangelho, o apóstolo Paulo diz que seja amaldiçoado. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro aqui para vocês. Eu também quero trazer o enfoque a todos vocês, o seguinte: pensem bem, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar na justiça, para que o homem de Deus seja completamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então toda a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Mas tem uma coisa aqui que muitas vezes o pessoal não entende e que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos cristãos da Galácia, ele escreveu aos cristãos da Galácia. Paulo não estava imaginando que 2000 anos depois nós estaríamos aqui
dissecando essa carta dele, explicando ponto a ponto essa carta dele e fazendo uma aplicação aos nossos dias. Paulo não pensava isso. Paulo não pensou assim, eu vou escrever uma carta para o pessoal da Galácia, mas daqui a 2000 anos, lá em Hortolândia, vai ter alguém pregando essa carta. Não, Paulo não pensava assim. Então, em primeira mão, nós temos que entender o motivo da escrita e para quem foi escrito. E daqui a gente passa a tirar proveito deste material. É assim que funciona a coisa. A partir daqui a gente passa a tirar proveito desse material. Então Paulo escreveu às igrejas da Galácia. E qual foi o motivo? Aquelas pessoas estavam pregando que a circuncisão ela deveria ser inclusa para a salvação. Então Paulo diz que isso era uma heresia. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claríssimo aí para vocês, certo? Então Paulo diz que isso aí é heresia. Muito bem, uma vez que Paulo diz isso, nós precisamos então agora entender mais um ponto importante. Qual é? O ponto importante é que inicialmente aqueles irmãos entenderiam que não se precisava de circuncisão para a salvação. Então foi escrito para eles e tinha um motivo bíblico, básico, tá? Então Paulo diz aí, seja amaldiçoado. Então serve para nós? Serve completamente. Serve completamente. Paulo diz que qualquer pessoa que pregasse um outro evangelho, né, qualquer grupo que pregue um outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Então é isso que a gente precisa primeiro começar a compreender. Depois no capítulo 2, Paulo continua com a defesa do verdadeiro evangelho de Jesus. Ele continua com a mesma defesa. Então ele diz que, por exemplo, quando ele se converteu na estrada de Damasco, ele não foi para lá atrás dos apóstolos. Ele diz que não consultou carne nem sangue. Aqui, quando Paulo usa aqui a palavra carne ou sangue, Paulo está se referindo àqueles que compreendiam e aderiam à circuncisão. Vejam, o tópico aqui na carta de Paulo aos Gálatas é a circuncisão. É por isso que eu estou dizendo para você, quando você lê a Bíblia, você tem que aprender a ler a Bíblia dentro do contexto para o qual ela foi escrita. Inicialmente, o que é que nós entendemos? Uma carta que tentava... Parou meu som, varão. Uma carta, voltou, obrigado. Uma carta que foi escrita para pessoas que estavam sendo atacadas pela circuncisão. Aí no capítulo 2, ele diz que não foi atrás dos apóstolos, porque os apóstolos eles eram judeus. E os apóstolos também defendiam a circuncisão nessa época e ainda, embora Pedro já tivesse uma revelação de Deus, lá na conversão de Cornélio. E ele diz que aqueles que defendiam a circuncisão eram falsos irmãos, que eram judaizantes. Logo depois, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele usa a seguinte expressão. Ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para vocês agora tentarem voltar para um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas é o evangelho da lei? E aí Paulo vai novamente mostrando, olha, veja que o assunto na carta aos Gálatas não foge, né? É o evangelho da cruz versus o evangelho da circuncisão. Essa é a ideia que Paulo está trazendo. Por isso que eu falei para você, você tem que pegar o texto bíblico, saber para quem foi designado o texto bíblico, em primeiro lugar, a aplicação que tinha naquela época, que é o que nós estamos mostrando. A partir dali você tira o princípio para a nossa vida. É assim que se lê a Bíblia, é assim que se entende a Bíblia, tá? E aí ele diz que não foi atrás daqueles que eram mais influentes, nem daqueles que praticavam a circuncisão. Mas ele diz que ele foi até lá conversar com eles sobre essas divergências que estavam acontecendo.
Aí no capítulo 3, ele corrige os Gálatas e ele faz uma pergunta: vocês receberam, no capítulo 3, versículo 2. Essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Então veja, ele diz que as obras da lei, elas estão dentro daquilo que nós chamamos a carne. Se você pensa, por exemplo, que você vai ser salvo porque você é bonzinho, isso é obra da carne. Você tem que entender que você foi salvo mediante a graça, mediante o Espírito. Esse é o ponto importante, que a gente precisa aderir. Não tem como fugir disso. Então, quando Paulo vem tratando de carne em Gálatas, ele está se referindo à obra da carne, que é a circuncisão aqui especialmente. E aí quando ele chega no versículo 10 do Gálatas 3, olha só o que ele diz: pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na lei. Ou seja, quem tenta guardar a lei, ele está debaixo de maldição. Então nós aprendemos também esse ponto aí na pregação do apóstolo Paulo. E aí ele vai para o capítulo 4. No capítulo 4, o que é que ele faz? Ele traz ali uma analogia entre Sara representando o evangelho do Espírito, e Agar representando o evangelho da circuncisão, a carne. E aí ele diz que Agar era escrava, mas Sara era livre. E aí ele diz assim: então nós somos filhos da livre, somos filhos de Sara. Oh meu Jesus Cristo, fica entrando esse áudio aqui, não é áudio. Então nós somos filhos de Sara. Esse é o ponto que a gente entende ali no capítulo 4. E aí quando a gente chega no capítulo 5, Paulo ele vai continuar trabalhando a mesma analogia. É isso que é muito interessante, irmão. A gente pega os textos isolados e aí a gente não consegue compreender o que estava envolvido naquele texto. Então quando você, por exemplo, pegar a carta de Paulo aos Gálatas, a partir de agora, você vai ter uma nova visão do que realmente Paulo estava pregando. Você vai falar assim: puxa vida, então aqui eu tenho tais princípios. Sim, você tem tais princípios, mas lembrando-se que inicialmente esses princípios que Paulo citou foram indicados para mostrar o verdadeiro evangelho de Cristo para a salvação. Aí quando ele chega no capítulo 5, porque a visão é a mesma, a ideia é a mesma. Qual é o tema? Tem gente aqui pregando que para ser salvo precisa ser circuncidado. Isso aí isso é falso. Isso é um falso evangelho. Então Paulo vai usar 6 capítulos como argumentação para indicar que aquele evangelho era um evangelho falso que eles estavam ouvindo. 6 capítulos. E aí ele chega no capítulo 5. Aí no capítulo 5 ele diz assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Então vamos lá, ponto a ponto aqui agora, já recapitulamos, vamos entender. Então Paulo diz que eles deveriam permanecer na liberdade, né? Porque Cristo nos libertou. Uma vez que Cristo nos libertou, ele diz: agora permaneçam de ficar livres, continuem livres, e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Todo mundo que quisesse se circuncidar, sendo cristão, ele estava voltando para a escravidão. Está dando para os irmãos compreenderem essa analogia de Paulo? É a mesma coisa. Você se libertou de uma seita, mas aí você quer voltar para a seita. Você está querendo voltar então para onde? Para a escravidão. Você se libertou de ensinamentos falsos, mas aí você quer voltar para os ensinamentos falsos. Esses ensinamentos falsos estão te levando para onde? Para a escravidão. Obrigado, querido. Obrigado. Então eles estão levando você para a escravidão. Esse é o ponto que a gente precisa começar compreendendo aqui. Então ele diz que Cristo nos libertou. Naquela ocasião ali, eles queriam voltar para que tipo de escravidão? A escravidão às práticas judaicas. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Primeira fala
é para o pessoal da Galácia que estava voltando para a escravidão judaica. Aplicação para os nossos dias. Você que saiu de uma seita e quer voltar para lá, você está voltando para a escravidão da carne. Você está voltando para as obras da carne. Porque uma das obras da carne era a circuncisão. Era uma obra feita na carne. Versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá para vocês. Percebeu o que eu acabei de falar para vocês? Se a pessoa se circuncidar, lá no caso deles, não adiantava nada, Cristo não tinha valido de nada. É a mesma coisa você que está aqui hoje junto conosco. Se você voltar para o seu velho modo religioso de vida, Cristo não valeu de nada para você. Ah, mas é porque, ancião, lá eu tinha alguns amigos, né? Eu tenho dificuldade hoje, não sei mais o que. Tá, mas você está aí para agradar a Cristo ou para agradar os homens? Se eu ainda estivesse sendo escravo de homens, não seria escravo de Cristo. Essa é a fala de Paulo. Então ele diz que aqueles que estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, não seriam salvos por Cristo. Da mesma maneira, aquele que conta com as obras, sejam quais forem. Por exemplo, hoje nós começamos com o projeto Igreja na Rua, onde os irmãos saíram. Foi legal a experiência? Levanta a mão aí. Foi ótimo, não foi? Então, mas isso aí vai salvar vocês? Não vai salvar, irmão. Não vai salvar. Distribuímos os presentes para as pessoas, foi legal. Os irmãos já voltaram para continuar assistindo. Porém, isso aí não salva vocês. Por que vocês foram fazer essa obra? Da mesma maneira como alguém ajuda um mendigo. Da mesma maneira quando você fala o evangelho para um amigo. Você faz isso porque você já está salvo. Essa é a ideia. Versículo 3. Mais uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Então vamos lá, fazer uma aplicação moderna. Paulo está dizendo assim, ó, se você tentar guardar uma parte da lei, você é obrigado a cumprir toda ela. É por isso, irmãos, que nós aqui incentivamos você a fazer as coisas de acordo com o Espírito, não pela lei ou pela carne. Porque se você, por exemplo, tentar guardar qualquer mandamento da lei, qualquer, assim, como que eu sei que esse é mandamento da lei? Então vamos lá. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. A lei foi dada fortemente em Levítico e também algumas delas no livro de Êxodo e alguma coisinha no livro de Números. Então, como que você conhece as obras da lei? Você pega Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e lê. Tudo que você achar que você está fazendo, que está incluso ali, é obra da lei. Se você tentar guardar qualquer uma daquelas, você tem que guardar toda. E você tentando guardar a lei, você rejeita Cristo. Deu para você compreender? Que não tem saída. Você fica igual o rato quando fica acuado. Já viu o rato acuado no canto? Já viu, varão? Ele dá pulo dessa altura assim, ó. Varão, prende um rato para você ver. Ele voa na sua garganta. O crente é a mesma coisa. Quando ele começa a querer ser salvo pelo que ele está fazendo, ele está simplesmente tentando mostrar que o sacrifício de Jesus precisa de uma forcinha. Eu vou ter que fazer isso aqui, senão eu não vou ser salvo. Vamos lá de novo. Próximo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo e caíram da graça. Note, presta atenção de novo. Vou falar de novo para que não haja dúvida. Essa carta foi escrita originalmente aos cristãos da Galácia há 2000 anos atrás. Paulo não sabia que nós íamos ler essa carta. Certo? Essa carta trata dos problemas que eles estavam enfrentando e nós retiramos princípios úteis para a nossa vida baseado nela. Tudo bem? Que seja assim com toda a leitura da Bíblia, que a gente precisa compreender, porque tem irmãos que às vezes não compreendem. E aí fica difícil.
Se você perguntar para qualquer religioso como é que lê a Bíblia, ele não conhece essas regras. Muito pelo contrário, ele pega a Bíblia e joga um cabresto para você, parecendo que o escritor escreveu exatamente para nós aqui. Mentira. O escritor, quando escreveu para resolver determinado problema. E como nós acreditamos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, nós pegamos os princípios que ali estão. Essa é a ideia. Que isso fique bem claro para você quando você estiver lendo a Bíblia da próxima vez. Então ele diz que Cristo fica inútil se você tentar guardar a lei. Cai da graça. É a mesma coisa quando você começa a tentar fazer alguma coisa para ser salvo. Eu vou dar o dízimo para mim ser salvo. Caiu da graça. Eu vou guardar o sábado para mim ser salvo. Caiu da graça. Qualquer coisa que você tente fazer, irmão, cai da graça. Eu vou ter que caminhar certinho assim nessa linha para eu poder ser salvo. Caiu da graça. Você tem que ser simplesmente o que você é, um ser humano. Com erros, com acertos. É isso que você tem que ser. Sabe? Não viver com essa neura, essa preocupação de que isto ou aquilo faz Deus gostar mais de você ou faz Deus gostar menos de você. Porque quando você faz assim, irmão, você ataca o caráter de Deus. Eu não sei se você entende isso. Isso aqui é bastante profundo. Você ataca o caráter de Deus. Deus, ele não pode mudar o seu caráter. Se Deus te salvou, está salvo e acabou. Os dons de Deus são sem arrependimento. Mas você fica tentando cair da graça. Eu vou fazer isso aqui para mim poder ser salvo, para Deus gostar mais de mim. Esquece, irmão, essa ideia. Faça porque você já é salvo. Por que você ataca o caráter de Deus? Eu estive conversando com um irmão esses dias. E aí ele estava muito chateado por uma determinada situação que ocorreu na vida dele. E aí ele relembrou alguns erros que ele havia cometido. Ele não falou diretamente, mas ele fez a alusão que talvez as coisas não estavam dando tão certo na vida dele quanto ele gostaria, exatamente por causa desses erros que ele havia cometido. E eu disse para ele, não. Os erros que nós cometemos, irmãos, a gente vai pagar um preço por isso daí. Mas não é nem no céu, nem no inferno, nem debaixo da terra, nem acima da terra. É aqui. Entendeu? É aqui que a gente vai pagar. Nós que somos salvos, quer sejamos arrebatados ou ressuscitados, será para o galardão. Não é para pagar pecado. Não tem purgatório. E aí eu comentei com ele isso. Não caia da graça. Porque se você entrar para esse tipo de pensamento, você começa a cair da graça. Você começa a parecer que Deus é um mau caráter. Porque Deus te trata bem se você fizer coisa legal. Se você não fizer a coisa muito legal, Deus não te trata bem. Então esse Deus é um mau caráter. Você ataca o caráter de Deus. Está compreendendo isso? Então isso não existe, irmão. Isso não existe. Você pratica boas obras porque você é salvo. Eu sou salvo. Mas salvo também decai de vez em quando, ancião, para carne? Cai. Salvo é salvo, mas não é robô. Então isso pode acontecer sim, sem dúvida nenhuma, tenha certeza disso. E aí, olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então muitas vezes nós cometemos erros que nós vamos pagar aqui. Nós vamos pagar aqui. Não adianta, sabe? Quando eu chegar no milênio, né? Porque nós entendemos que o julgamento vai ser aqui na terra. Quando eu chegar lá no milênio, tal, Jesus vai me julgar por causa disso aqui que eu fiz. Esquece, irmão. Você é salvo. Isso aí pode te afetar no galardão. Você vai perder. Se administrar uma cidade, você vai administrar só meia. Entendeu? Dentro do reino de Cristo é assim que funciona. Então não tente apelar para a carne. Não tente apelar para os seus esforços. Porque se fosse por esforço, você não seria salvo. Amém? Vamos para o próximo. Pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. Ponto.
Quem é a justiça de Deus? É Cristo. Qual é a nossa esperança da justiça? A nossa esperança é que nós sejamos iguais a Cristo. Na altura, na estatura, na largura, na profundidade. Sejamos iguais a Cristo. Essa é a ideia. Pois por meio do Espírito aguardamos pela fé. Então o meu justo viverá pela fé. Nós andamos pela fé e não pela vista. Esse é o ponto. Então é por meio do Espírito. É o Espírito que produz em nós a esperança. É por isso que a Bíblia diz: o próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos. Então quem faz isso daí é a fé em Deus. Próximo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha que legal essa fala de Paulo, irmãos. Agora, o Paulo diz assim, ó: aqueles que estão em Cristo Jesus não vão ganhar a vida eterna, nem se forem circuncidados, nem se não forem. Perceba isso que é interessante. Nós não vamos ganhar a vida eterna por praticar obra nenhuma. Tá claro isso para vocês? Parece um absurdo pregar isso, mas é assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia ensina. Ancião, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crer significa a fé. Pronto, acabou. Só isso. Está salvo. Ah, então eu vou ser salvo porque eu não me circuncidei. Não, isso é obra da carne também. Ah, eu vou ser salvo porque eu me circuncidei. Não, isso é obra da carne também. Está dando para vocês compreenderem? Se você fizer, é obra da carne. Se você não fizer, é obra da carne do mesmo jeito. Depende do seu ponto de vista. Entendeu? Como dizia Marco Aurélio, o obstáculo à ação torna-se ação. Ou seja, se você se bate na ação por conta de não fazer, se torna-se a ação de não salvar. Se você se bate no obstáculo de fazer, torna-se a ação de não salvar. Então, das duas maneiras, você está praticando uma ação tentando ser salvo. E aí Paulo diz, olha, nem circuncisão nem a circuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja de novo. É isso que eu quero que vocês entendam. Paulo pega do capítulo 1, que eu já recapitulei com vocês, vem trazendo fé no evangelho da cruz versus fé no evangelho da circuncisão, que era o evangelho distorcido. Certo? Todo mundo acompanhou isso. E os princípios que nós tiramos eu estou apresentando aqui agora para vocês. Então, em Cristo Jesus, a fé que atua pelo amor. Então é a fé. Fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos. Certo? Nós não vimos Jesus vir à terra, mas nós temos fé que ele voltará. E pelos acontecimentos, irmãos, que eu tenho acompanhado, está mais próximo do que a gente imagina. Então nós temos fé na esperança. Vamos lá. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Veja, irmãos, isso aqui serve para todos nós. O pessoal da Galácia estava indo até bem, mas de repente eles começaram a se atrapalhar na fé. Começaram a perder o primeiro amor que eles tinham, porque começou a vir muita coisa na cabeça deles. Então Paulo elogia eles aqui, ó, vocês estavam indo até bem. Sabe lá na escolinha do professor Raimundo, quando o professor Raimundo falava assim, não, você estava indo até bem, né? Estava indo bem, parou de ir bem, estava indo bem, né? Você há de se lembrar de muitas pessoas que andaram na fé com você. Estava indo bem, não estava, varão? Estava indo bem, falava bonitinho, entendeu? Mas cadê? Estava indo bem, mas aí olha só, quem os impediu de obedecer à verdade? Então, irmão, nós temos que tomar esse cuidado. A gente está andando bem, mas de repente um tropeço ou outro
acaba nos impedindo de continuar andando na verdade. E veja que a verdade é Cristo, não são as obras da lei. É isso que eu quero que você veja, que todo o capítulo, ele não foi escrito diretamente para ocidentais como nós. Nós tiramos belos princípios deles e devemos guardá-los, porque nós andamos na liberdade. Mas Paulo está falando diretamente, inicialmente, àqueles irmãos da Galácia. Ô Gálatas, vocês estavam indo bem. Tava correndo junto aí com o evangelho e tal. Agora, o que os impediu? Ou quem os impediu? Próximo. Essa mão aqui, irmã, significa uma passagem já, tá? Essa mão aqui, essa daqui, ó, com o dedo assim, é eu lendo o texto. Para não mudar, é duas mãos, varão. É tudo ensaiado. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Notem, vocês estavam correndo bem, mas alguém os impediu de obedecer à verdade. Quem foi que impediu vocês? Não foi aquele que os chamou. Não foi Jesus que impediu eles de obedecerem à verdade. Então quem foi? Estavam sendo os judaizantes, o pessoal que pregava a obra da carne. A obra da carne aqui era a circuncisão, certo? A obra da carne aqui era a circuncisão. Isso aqui é muito importante, porque a gente vai chegar lá na frente e aí você vai entender um texto que a gente fala bastante nele, mas que Paulo aplica diretamente a eles, nessa questão da obra da carne. Então ele diz assim, ó: vocês corriam bem, mas de repente alguém impediu vocês de aprender a verdade. E essa persuasão, ela não vem daquele que chamou vocês. Não foi Jesus que convenceu vocês a parar de andar na verdade, não. Aí, irmã, tá vendo? A irmã já pegou a prática, varão. Pensa que é moleza. É que agora eu gosto de ler só aqui. Eu não gosto mais de ficar lendo o texto aqui, não. Aqui eu só vou dando uma olhadinha de vez em quando. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, e aqueles que os perturbam, sejam quem for, sofrerá a condenação. Presta atenção, irmãos, olha. Paulo diz assim: não foi Jesus que convenceu vocês de crer nessa situação aí da circuncisão. Não foi. Mas eu, particularmente, Paulo, eu estou convencido de que vocês não vão pensar de outro modo. Vocês vão entender o que eu estou escrevendo para vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. E aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Veja nesse texto o que novamente eu prego para vocês sempre, irmãos. Sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não adianta, ninguém te toma salvação mais. Mas se alguém tentar te atrapalhar na fé, esse alguém vai sofrer a condenação. Porque quem te atrapalha na fé não é salvo. Aqueles judaizantes transitavam dentro da igreja, mas não eram salvos. Esse era o grande problema. Embora eles transitassem, eles não eram salvos. E aí, Paulo diz que aqueles que atrapalhavam iriam sofrer a condenação. É por isso que você não pode se iludir. Ah, porque fulano de tal está dentro da igreja. Joio está dentro da igreja, irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, porque o pastor fulano de tal falou isso. O bispo fulano de tal falou isso. O apóstolo fulano de tal falou isso. O padre fulano de tal falou isso. Não importa. Se ele estiver pregando um evangelho diferente do que nós estamos pregando, ele vai sofrer a condenação. Deu para os irmãos entender isso? Qualquer um que tentar pregar um evangelho diferente. O povo não paga o pato. Isso aqui é legal que o Paulo está mostrando aqui. Agora o líder paga. Porque o povo muitas vezes ele fica meio enganado, fica meio perdido. Mas o líder que atrapalhou a corrida dele no evangelho, esse será condenado. Não importa qual o título que ele tenha. Próximo. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Olha aqui que legal. Aqui Paulo, para mim esse texto aqui é o ponto alto da carta aos Gálatas. Porque Paulo novamente ele faz a comparação, olha. Ou eu prego a circuncisão, ou eu prego o evangelho da cruz. Então ele diz: por que o pessoal está me perseguindo se eu ainda pregasse a circuncisão? Porque o pessoal começou a dizer assim: não, mas ele também prega a circuncisão, ele prega também e tal. Paulo diz: não, se eu continuasse pregando a circuncisão,
o escândalo da cruz teria sido removido. Ou seja, ninguém ia me perseguir porque eu prego a circuncisão. Até porque Paulo era circuncidado, Paulo era judeu. Foi circuncidado ao 8º dia. Mas Paulo não pregava circuncisão. Ele diz assim, ó, o evangelho da cruz, o escândalo da cruz teria sido removido. Ou seja, por que eu estou sendo perseguido? Porque eu prego o evangelho da cruz. É por isso que eu estou sendo perseguido. Então, irmãos, por exemplo, quem prega um evangelho como esse aqui que a gente prega, tem pressão, tem perseguição. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Eu, assim como o apóstolo Paulo, de vez em quando estou respondendo em tribunais pelo evangelho que eu prego. Essa semana chegou uma nova notificação me convidando a responder à Secretaria de Cidadania e Justiça. Nós vamos nos defender. Agora, se eu pregasse o evangelho distorcido que as seitas pregam, ou que alguns grupos pregam, o escândalo da cruz teria sido removido. Não precisava ninguém me perseguir por causa disso. Então, eu quero que os irmãos compreendam que o verdadeiro evangelho, ele traz sim suas perseguições, traz sim suas dificuldades. Quando você não é conivente com o sistema, você tem problemas. Experimente, por exemplo, pregar o evangelho da cruz dentro da sua casa, se o restante da sua família não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Você vai perceber a dificuldade que é. Tem famílias que acabam se separando totalmente. Mas o que foi que Jesus disse? Ninguém nesse mundo perdeu pai, mãe ou irmãos por causa do meu nome, e que ele receba 100 vezes mais lá na frente. Você, como cristão, não vai provocar essa ruptura, mas eles provocam. Eles provocam. Então, irmãos, o evangelho da cruz, o escândalo da cruz, ele não é removido de você porque você está no caminho certo. Quando seu parente discutir com você por causa do evangelho, você não discuta. Você também que está aí do outro lado me ouvindo, não discuta. Entenda que ele simplesmente está fazendo aquilo por ignorância. Ele não conhece o evangelho da cruz. É por isso que ele está fazendo. Próximo. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? A circuncisão, ela era um ato que fazia parte de um pacto de Deus com Abraão. E a circuncisão, ela consistia no 8º dia depois que a criança nasceu, sendo ela do sexo masculino, fazer um pequeno corte no prepúcio do pênis da criança. É isso aí que era a circuncisão. Era uma marca que Deus fez com Abraão e continuou na lei mosaica. Era isso que era a circuncisão. Então pegava a criança lá, já tinha lá o pessoal que sabia fazer, tudo bonitinho, e já dava aquele cortezinho. Isso era a circuncisão. Aí esse pessoal está querendo que a turma depois de grande se circuncide, irmão. Quer dizer, uma criança, ela não sente a dor, até porque Deus manda fazer no 8º dia, porque segundo, inclusive, a medicina, me parece que é o tempo mais apropriado onde a criança ela está com maior liberdade de dores ou mesmo de contrair uma infecção. É a mesma coisa de você furar a orelha. Se você furar uma orelha da criança, ela vai chorar. Agora, vai furar a orelha de um homem adulto pra você ver, ou de uma mulher. Já furou a orelha, varão? Nunca? Experimenta pra você ver como dói. É, irmão, dói. Depois de velho, dói. Ô, varão, cuidado, hein? Você agora com esse cabelo aí parecendo o pessoal lá do Trato Feito. É, parecendo o pessoal do Trato Feito. Já viu o pessoal lá do Trato Feito? Tem o pessoal do Trato Feito. Só falta colocar um brinco aí a próxima vez aparecer aí agora de brinco. Dói, hein, varão? Furar a orelha depois de velho, dói. Então Paulo diz assim, ó. Não, volta lá um pouquinho, querida. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrasse. Paulo está falando assim, ó. Já que eles querem que vocês se circuncidem, manda eles então se castrar. Manda eles se circuncidar um pouco mais. Eles queriam isso aí? Eles não queriam. Então por que ficava perturbando os outros? Aí entra aquele ditado, irmãos,
de que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ou seja, para você ser salvo, você tem que se circuncidar. Mas ele mesmo não queria, né, fazer uma nova circuncisão. Percebeu o ponto? Próximo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da circuncisão. Liberdade da lei. Preste atenção de novo, vamos lá naquela regrinha. Uma escrita feita para um grupo de pessoas que estavam sendo incomodados por falsos instrutores há 2000 anos atrás, onde Paulo contrapõe o evangelho da cruz versus o evangelho da circuncisão, que é o evangelho da lei. Essa é a ideia. E de lá nós tiramos os princípios importantes para nós. Tudo bem? Vocês foram chamados para a liberdade. Então você está em Cristo, você está livre. Quem está em Cristo, nova criatura é. Contudo, não use a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Olha só. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. O que Paulo está explicando para a gente aqui? Paulo está dizendo assim, ó, que aquele pessoal da circuncisão, eles acreditavam que pela circuncisão seriam salvos. Paulo diz, não, vocês foram livres. Então não use essa liberdade agora, porque eles podiam circuncidar se quisessem, desde que ele entendesse que não era salvação. Podia. Se ele quisesse, eu quero me circuncidar. Mas isso aqui não tem nada a ver com salvação, já entendi que a salvação está em Cristo. Ele podia. Então Paulo fala, não dê ocasião à carne. Não vai atrás disso aí de novo. Mas sirvam uns aos outros em amor. Ou seja, Paulo coloca novamente um sinal identificador dos verdadeiros cristãos, que era o amor. A fé é pessoal e o amor é para com todos. Próximo. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao próximo como a você mesmo. Vejam que Paulo novamente traz a lei. Olha, não dá liberdade para a carne. E aí Paulo traz a lei de novo, mostrando que realmente o sentido de interpretação que eu estou apresentando para vocês é o sentido correto. Ou seja, não queiram voltar para a lei, pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao próximo como a você mesmo. Ou seja, todos nós temos um mandamento a guardar. Qual que é? Amar ao próximo. É esse daqui. Só. Mas, se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por que eles estavam se mordendo? O Paulo entrou como interventor aqui na história. Eles estavam se mordendo por quê? Porque estava tendo essa confusão constante, brigando. Precisa circuncidar, não precisa circuncidar. Vamos lá, hoje vai ter circuncisão, né? Não vamos. Tá. E eles começavam aquela discussão, aquela briga. Então Paulo fala assim, não. A lei se cumpre um só mandamento, o amor, não é circuncisão. Porque se vocês continuarem dessa maneira, vocês vão se destruir mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ponto. Vivam pelo Espírito. Lembra? Paulo está escrevendo? É o evangelho do Espírito versus o evangelho da lei, que é o mesmo evangelho da carne. Então vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês estarão satisfazendo os desejos da carne. Muitas vezes quando nós lemos inicialmente essa passagem, nós achamos já que os desejos da carne referem-se a pecados ocidentais que estariam sendo cometidos aqui 2000 anos depois. Nós vamos tirar o princípio. O princípio nós vamos tirar. Mas em primeira mão precisa se entender por que Paulo escreveu dessa forma, que é o que eu estou dizendo para vocês. Vivam pelo Espírito, ou seja, quem está em Cristo vive pelo Espírito. Lembra-se de Sara e Agar? Sara era escrava, era da carne. Agar era escrava, era da carne. Sara era livre, era do Espírito. Então Paulo contrasta a carne com o Espírito. Ok? Então vivam pelo Espírito, e nenhum dos desejos da carne será satisfeito. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só que coisa interessante, irmãos. Aqui nós temos alguns princípios interessantes dentro desse texto aqui. Espírito e carne, circuncisão versus circuncisão. Então Paulo mostra agora que o pessoal da carne, o pessoal da incircuncisão, eles demonstravam certos desejos que eram proibidos pela lei.
Presta atenção nessa ligação aqui, que ela é muito interessante. Aquele pessoal da circuncisão, eles queriam ser regidos pela lei, tá? Paulo diz que o espírito é contra a carne. Então, o evangelho de Jesus é um evangelho contrário à lei. Não é o evangelho da lei. São dois evangelhos diferentes. Eles estão em conflito um com o outro. O pessoal da circuncisão está em conflito com a gente que está pregando o evangelho de Jesus. De modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, tinha irmão lá que ia se circuncidar forçado. Agora, qual é o princípio que nós tiramos desse Gálatas 5,17 aqui no Ocidente? 2000 anos depois. O princípio, irmãos, é muito interessante. Vejam só. Todo cristão, depois que ele conhece a Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza do espírito e ele tem a natureza da carne. Preste atenção nessa metáfora, porque ela é muito importante. Todo mundo que aceitou Jesus, ele tem a natureza do espírito e ele tem a natureza da carne. Aí você me diz: puxa vida, então como compreender isso? É simples. Ilustra-se, e essa ilustração não é minha, ela aparece em várias versões, que nós temos dois bichos, dois lobos dentro de nós. Um lobo que é mais bonzinho e um lobo que é o lobo mau. E aí, esses dois lobos vivem brigando entre si. Eu pergunto para vocês, qual é o lobo? Você partiu de um determinado ponto. Qual é o lobo que vai ganhar essa luta? É aquele que você alimenta melhor. Então quem é que vai ganhar a luta da carne contra o espírito? Se você alimentar a carne, o que vai ganhar vai ser o da carne. Se você alimentar o do espírito, o que vai alimentar vai ser o do espírito. Ou seja, se você se preocupa com a palavra de Deus, com coisas espirituais, você vai estar mais forte espiritualmente para suportar as provações. Se você alimenta o da carne, pare de bater no irmão, irmã. Na sua casa não, hein? Ô, Marão, a coisa tá feia aí, hein? Aí eu peguei no lance, irmão. Mas pensando que eu não pego no fraga. Em casa é pior. Então aí o que acontece? Voltando aqui para a história. Em casa você apanha, Varão, com calma. Então o que acontece? Você tem dois lobos brigando dentro de você. São as duas naturezas. Se você alimentar mais a natureza espiritual, assistindo o canal pela Bíblia, por exemplo, você está alimentando a sua natureza espiritual. Não é? Todos os dias. Isso é um pouquinho de comidinha que você dá para a sua natureza espiritual. Lê a Bíblia. Não é? Se preocupar com coisas espirituais. Então você está alimentando a sua natureza espiritual. Se você persiste, o contrário, você alimenta a sua natureza carnal. Então, quando você se deparar com um problema, sua natureza carnal vai vencer. Ou sua natureza espiritual vence. Esse é o princípio que nós tiramos daqui. Vamos para o 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo de lei. Você percebeu, irmãos? A gente tira um princípio, mas o assunto volta sendo sempre o mesmo. É Espírito versus lei. É Evangelho de Jesus versus lei. Está entendendo? Mas, ora, as obras da carne, presta atenção nisso aqui, que a gente pega esse texto e lê aqui no Ocidente assim, que isso daqui são os pecados que todo mundo comete. Ponto. São. Mas, inicialmente, o que é que Paulo se referia? Ora, as obras da carne, as obras da circuncisão, as obras desse pessoal que está pregando para vocês, elas são manifestas. Por que elas eram manifestas? Porque dava para ver. Os caras queriam que você se circuncidasse, mas
eles estavam praticando imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo está sendo claro aqui, ó, esses judaizantes não vão herdar o reino de Deus, porque eles querem que vocês se circuncidem, mas olha aqui o resultado das práticas deles. Eles vivem mergulhados nessas práticas. Então esse pessoal não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, não adianta nada você se circuncidar se o seu coração não for circuncidado. Percebeu? Então aqui ele conflita as obras do pessoal da circuncisão, inicialmente. Princípio, nós devemos evitar todas essas obras. Simples assim. Entendeu? Próximo. Entretanto, o fruto do Espírito é... Olha só, quem está andando no Evangelho de Jesus vai agora praticar coisas melhores do que aquelas que o pessoal da circuncisão praticava. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pega de novo, Paulo trazendo aqui a lei. Ou seja, embora nós sejamos contra as obras da circuncisão, contra as nossas obras do Espírito, não existe lei. Deu para os irmãos compreenderem bem esse ponto? Está claro para os irmãos? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ou seja, você não se circuncida e você também não está sujeito às obras da lei. Porque é a lei que aponta o pecado, irmão. Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, por que você sabe que é errado passar no semáforo, no sinaleiro, no farol, como você queira, vermelho? Por que você sabe que é errado? Porque tem uma lei. Agora, por exemplo, adianta o CET vir aqui e colocar uma placa, proibido passar no farol vermelho? Aqui não tem farol. Para que então essa placa? Então aqui não tem lei. Essa lei do farol não se aplica nessa rua. Da mesma maneira, a lei sinalizava para todas aquelas obras da carne. Então toda hora que você fica muito preocupado em não praticar a obra da carne, você está tentando praticar a obra da lei. Porque essa não deve ser a sua preocupação. A sua preocupação deve ser em praticar as coisas boas do Espírito. O Evangelho da graça é este. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Percebeu? Então nós não vamos andar com esse pessoal da circuncisão, a gente anda pelo Espírito. Então a gente não fica com medo da lei. Não precisamos ter medo da lei, porque a gente já anda pelo Espírito. E quem anda no Espírito obedece porque tem gratidão a Deus pela obediência. Entendeu? Não obedece porque a lei manda, obedece porque ele foi salvo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Acabou? Legal. Então olha só que coisa, irmãos. Aí Paulo vai contrastar aqui dois pontos, olha. Não vamos ser presunçosos, achando que nós estamos 100% certos, provocando a inveja uns dos outros. Então não vamos ficar brigando com esse pessoal da circuncisão. Se eles acham que eles estão certos, eu já expliquei para vocês que eles estão errados. Então sigam a vida de vocês em Cristo Jesus. Ele prossegue no capítulo 6, para a gente terminar. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, para cada um, para que não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Bom, irmãos, não dá para a gente pegar o texto isolado. Paulo está tratando de evangelho da lei versus evangelho da graça, o tempo inteiro, certo? Então Paulo ele não tem problema mental para chegar e mudar o tópico, porque a gente quer aplicar o texto do jeito que a gente quer. Não é assim. O texto está completamente amarrado com o capítulo, que está completamente amarrado com o livro. É assim que funciona. Então quando ele diz assim, olha, se vocês verem algum irmão dando um passo em falso, não é simplesmente que o irmão estava errando. Não, era o irmão talvez tentando querer voltar para a circuncisão. Então ele diz assim, olha, se você vê algum irmão querendo voltar para a circuncisão, querendo criar confusão por causa disso, volta lá, por favor, irmão. Se ele for pego nessa transgressão aí, então tentem restaurá-lo, né, com espírito de mansidão. Não, irmão, puxa vida, não precisa circuncidar, calma, tal. Então Paulo está tratando o mesmo assunto. Vamos lá para o 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Se você pegar esse texto aqui, você vai ver que Paulo fala sobre aqueles influentes
da igreja logo no começo. Esses eram os influentes. Paulo disse que não são coisa nenhuma. Então ninguém é nada, irmão. Ninguém é nada. O que nós somos é simplesmente aquilo que nós somos em Cristo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Ou seja, você não precisa se deixar levar ou tentar ser justificado pelos outros. Você é quem se justifica diante de Deus, Você é quem conhece seus próprios atos, tá bom? Pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Aqui o apóstolo Paulo, vejam de novo, irmãos, os judaizantes, eles tinham vários problemas. Entre os problemas que eles tinham, eles também queriam que os irmãos daquela região os sustentassem para que eles continuassem divulgando a palavra da circuncisão. Paulo fala, não. Agora, aquele que está instruindo vocês, compartilhe as coisas boas que você tem. Se você entende que é uma verdadeira instrução, que é boa, então colabore para que essa instrução vá mais longe, é o que Paulo está dizendo. Às vezes muitos irmãos colaboram no nosso ministério, e nós somos gratos por isso. Mas tem irmãos que às vezes recebem a palavra de instrução o tempo inteiro, nunca colaborou. Nem um superchat aqui no vídeo ele dá. Paulo disse que não, olha, se você for instruído pela palavra, então compartilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Então, se você também deseja compartilhar no nosso canal JWR ou no nosso canal pela Bíblia, participe no superchat. Mesmo vocês aqui da igreja, irmão, sabe? Participa lá, ajuda, que isso aí faz o canal chegar mais longe. Próximo. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha só que interessante, de novo, vamos pegar o Evangelho da Graça versus o Evangelho da Circuncisão. Quem semeia para a sua própria carne, ou seja, quem semeia dentro da visão da circuncisão, vai colher a corrupção ou a destruição, porque ele não vai ser salvo. Ele está tentando produzir a sua própria salvação. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, onde é que está a vida eterna? A vida eterna está em semear segundo o Espírito, segundo o verdadeiro Evangelho de Jesus. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo aqui, irmão, ele destaca o seguinte, olha, eu mesmo escrevi essa carta, porque Paulo tinha um secretário que escrevia para ele. Paulo diz que escreve com letras grandes, porque Paulo realmente tinha um problema de visão. Segundo os melhores biblicistas, no momento que ele caiu do cavalo lá na estrada de Damasco, ele teve a sua visão afetada pela luz de Cristo. Então ele diz, olha, eu escrevi isso aqui em letras grandes para vocês, tipo, ele próprio estava tentando ler o que ele escreveu. E aí, vejam que ele continua, vejam que o capítulo não muda, a tônica não muda. Ele volta de novo para a mesma história, ó. Aqueles que estão tentando circuncidar vocês é para causar uma boa impressão, para não serem perseguidos pela cruz. Ou seja, é o pessoal religioso que faz a política da boa vizinhança, é o que fala o que você quer ouvir. As igrejas estão cheias de pessoas que querem ouvir aquela mensagem. Eles querem ouvir, você é cabeça, não é cauda. Eles querem ouvir, você vai prosperar. Eles querem ouvir, venha porque Deus vai fazer a obra na sua vida e você é mais do que um vencedor. Mas ele não leu o resto do texto, que o vencedor é quando morre. Então, Paulo diz, esse pessoal aí prega isso por quê? Para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. É simples assim. Ou seja, se você prega esse evangelho que eu estou pregando, irmãos, a tendência é que a igreja fique vazia. E só ficam realmente os fiéis. Por quê? Os outros vão atrás desse evangelho pervertido, o evangelho da prosperidade. Então Paulo diz assim, eles não querem pagar o preço de ser cristão. Se você quer ser cristão, irmão, tem um preço a ser pago. Não é para ser salvo, é para ser pago. E qual é o preço? Quem quiser vir depois de mim, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me.
Você não vai seguir a Jesus sem sua cruz, irmão. Não adianta, tem cruz para ser pega aí. Não é o evangelho da facilidade, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da maldição hereditária, não é o evangelho da confissão positiva. Não, é o evangelho da cruz. Esse é o evangelho que nós temos que estar preparados para seguir. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Ou seja, o que é que aquele pessoal ali queria? Paulo diz, ó, esse pessoal aí da circuncisão, vejam que tudo tem a ver com a circuncisão. É o evangelho da circuncisão versus o evangelho da graça. Paulo diz assim, ó, esse pessoal aí que está cobrando de vocês a circuncisão, o que que eles querem? Eles querem ter você como troféu. Entendeu? Eles querem ter você como troféu. Mas eles próprios não cumprem a lei. Porque Paulo diz, se você tiver que se circuncidar, você vai ser obrigado a cumprir todo o resto da lei. Aquele pessoal não cumpria a lei. Eles querem se vangloriar no corpo de vocês. Entendeu? Ou seja, né, é fácil você ganhar glória, né, como dizia o texto, o ditado, papagaio come milho e periquito leva fama, né? Ou seja, o cidadão, ele próprio não quer se circuncidar, ele próprio não guarda a lei, mas ele quer que você guarde. É a mesma coisa esses líderes religiosos hoje. Você entendeu? Que tudo que eles falam para você fazer, eles não fazem. Pega um líder religioso, pergunta se ele dá dízimo. Eu conheço uns 2 ou 3 sinceros que dão, mas a grande maioria não dá. Ele quer só receber dízimo. Ele se acha o Melquisedeque da vida. Pergunta se ele dá. Porque se ele fosse realmente sincero, ele daria. Quando eu faço aqui o churrasco para a igreja ou coisa parecida, eu estou tentando devolver para vocês o que vocês deram não para mim, mas para a obra de Deus. É dessa forma, irmãos. Então, nós temos que tomar cuidado com pessoas que não fazem, mas querem que nós façamos. Estão de novo colocando um jugo de escravidão. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo então diz, olha, a única coisa que eu posso realmente me alegrar é de ter sido crucificado com Jesus. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para Jesus. Certo? Ou seja, eu não vivo mais para esse mundo judaico. Vamos de novo. Evangelho da cruz versus o judaísmo. Eu não vivo mais para esse mundo judaico. Esse mundo judaico foi crucificado para mim e eu fui crucificado para Cristo. Entendeu? E eu para o mundo. Ou seja, Paulo nos dá a ampla visão de que aquele evangelho para ele não servia. Quanto a mim, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. De novo, quem está em Cristo, nova criatura é. Se o cara era circuncidado, não fazia diferença. Se ele não se circuncidasse, não fazia diferença, porque os dois são obras. Os dois são obras. Então Paulo diz assim, ó, se o cidadão se circuncidar, tudo bem. Se ele não se circuncidar também, amém. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque quem está em Cristo é nova criação. Quem está em Cristo, nova criatura é. Esse é o ponto importante. Não importa se às vezes você até deu uma decaída, mas você está em Cristo, você é nova criatura. Esse é o ponto principal. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Olha aqui, presta atenção. Quem era o Israel de Deus? Não é um grupo sectário de 9 homens que ficam em uma determinada sede no mundo falando um monte de besteira para o povo. Não. O Israel de Deus refere-se aos israelitas verdadeiros que estavam seguindo a Cristo. Sobre todos os que andam conforme essa regra, preste atenção. Todos os que andam segundo essa regra. Qual regra? A regra que eu, Paulo, estou dando para vocês. De que vocês devem seguir o evangelho da cruz, não o evangelho da circuncisão. Então, paz e misericórdia estejam sobre vocês que estão me ouvindo. E também sobre o Israel de Deus. E também sobre os verdadeiros irmãos que não ficam pregando a circuncisão. Esse era o Israel de Deus. Alguns grupos sectários hoje tentam pegar essa fala aqui e dizer que eles são o Israel de Deus, porque eles querem tirar Israel da jogada. Eu já expliquei para vocês que Israel é povo de Deus e vai continuar sendo. Inclusive essa guerra agora que está acontecendo aí vai continuar comprovando que Israel é povo de Deus, do mesmo jeito. Sem mais,
Que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ou seja, ó pessoal da galáxia, eu estou escrevendo isso aqui para vocês. Eu estou escrevendo isso aqui para vocês, mas eu não quero que fique me torrando a paciência. Eu estou explicando isso aqui para vocês, mas não me torre a paciência. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas eram essas? Paulo diz que dos judeus ele recebeu 5 vezes 40 golpes menos 1. Paulo não gosta de complicar também, era mais fácil dizer 5 vezes 39 golpes, né? Vou fazer a somatória total. Não, 5 vezes 40 golpes menos 1, porque 40 era o número máximo que podia dar lá de chicotada no cidadão. Então Paulo tinha as costas todas marcadas. Paulo caiu do cesto. Bom, a vida de Paulo era terrível. Se Paulo vivesse no sistema religioso hoje, os religiosos vão dizer que Paulo ele estava com o espírito de Satanás, do tanto que esse homem sofreu por causa do evangelho. É por isso que eu falo para você que está sofrendo, irmão, por causa do evangelho, seja na sua casa, seja na sua empresa, se alguém te persegue, lembre-se, você traz também as marcas do evangelho de Jesus. Você não tem que ficar preocupado, não tem que fazer o evangelho descer goela abaixo de ninguém. Você não precisa ficar tentando se justificar. Simplesmente quem tem a sua fé, tenha-na em ti mesmo. A fé é sua e ela é propriedade sua. E você traz no seu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E aí o Paulo ele finaliza agora trazendo, não é, esta visão de que o espírito de Jesus estaria com o espírito deles se eles se mantivessem dentro desta regra. Deus abençoe vocês.